Preparação Enem 2015, aula 18, Geometria Analítica. Nesta aula nós vamos aprender a calcular o coeficiente angular de uma reta. Seja a reta R definida pelos pontos A e D, conforme o gráfico abaixo, o coeficiente angular M da reta é igual a tangente do ângulo θ, onde θ é o ângulo em que a reta forma com o eixo X, considerando o sentido anti-horário. Observando a figura, nós temos que o ponto A, dado, tem a abscissa x de A e ordenada y de A. O ponto B tem a abscissa x de B e ordenada y de B. Ao obter a abscissa de B e a ordenada de A, essas duas linhas se cortam no ponto C. Como essa é vertical e esta é horizontal, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, onde este ângulo aqui é também θ, pois são ângulos correspondentes, formados por duas paralelas e uma transversal. Do estudo de trigonometria, nós sabemos que a tangente do ângulo θ é a razão entre a medida do cateto oposto e o cateto adjacente ao ângulo θ. Como a tangente de θ é o coeficiente angular M da reta, conforme vimos na aula anterior, aula de número 10, então M é igual a tangente de θ, e tangente de θ é a medida do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Distância de dois pontos, também já estudado nas aulas iniciais, é a diferença das ordenadas, BC, diferença das ordenadas, ordenada de B menos ordenada de C, segmento BC, e a medida do segmento AC é a diferença das abscissas. Como a abscissa de C é a mesma de B, então nós temos a abscissa de B menos a abscissa de A. Então o coeficiente angular M vai ser a diferença das ordenadas de B e C e a diferença das abscissas de C e A, conforme vimos aqui na figura. Falamos na aula anterior também que nós vimos justificar por que nós falamos que quando a reta tem inclinação positiva, o coeficiente angular é positivo. E quando a reta tem inclinação negativa, ou está caída para a esquerda, o coeficiente angular é negativo. Isso nós podemos justificar através do ciclo trigonométrico. Nós sabemos o ciclo trigonométrico, o estudo de trigonometria, é um círculo de raio unitário, onde o eixo vertical é o eixo dos seno, o eixo horizontal, o eixo X, é o eixo dos cosseno, e a reta vertical, tangente ao ciclo trigonométrico, na origem, é o eixo das tangentes. Quando o ângulo é agudo, isto é, está entre 0 e 90 graus, a tangente é projetada para cima, ou a tangente é positiva, ela varia de 0 a mais infinito. Onde nós podemos afirmar que quando o ângulo é agudo, ela forma com o eixo X, usando o sentido anti-horário, o ângulo agudo, o coeficiente angular da reta é positivo, é maior do que 0. E quando ela forma com o eixo X um ângulo obtuso, de 90 a 180 graus, a tangente é projetada abaixo do zero. A tangente é negativa, a tangente varia de menos infinito até zero. Ou seja, o coeficiente angular é negativo. Vamos ver alguns exemplos. Exemplo 1. Determinar o coeficiente angular e linear da reta R definida por 3x mais 5y menos 10 igual a 0. Resolução. Podemos resolver essa questão bastando para isso transformar a equação geral da reta na forma reduzida. E como já estudamos a equação reduzida, nós isolamos o y e transportamos para os outros membros os termos 3x e menos 10. Passamos 5, está aqui multiplicando, para o segundo membro dividindo. Então nós temos menos 3 quintos de x mais 10 sobre 5. Simplificando, 10 sobre 5 é 2. Na forma reduzida, nós sabemos que menos 3 quintos é o coeficiente angular e 2 é o coeficiente
linear. Ainda podemos afirmar ainda que esta reta, ela forma com o eixo x um ângulo obtuso, pois a tangente do ângulo θ é negativa, ela tem inclinação negativa, ela está uma reta caída para a esquerda. Exemplo 2. Determinar a equação reduzida da reta R, que corta o eixo y no ponto A, 0,5, e que forma com o eixo x um ângulo de 60 graus. Resolução. Vamos fazer um desenho para ilustrar a questão. Então, plano cartesiano, a reta corta o eixo y no ponto 0,5 e forma com o eixo x um ângulo de 60 graus. Temos aqui a reta R. Na forma reduzida, essa reta tem a equação y igual mx mais q, onde o ponto Q é a interseção da reta com o eixo y, que é 5. Ela corta o eixo do ponto de abscissa 0 e ordenada a 5, ou Q igual a 5. O m é o coeficiente angular. Mas o que é o m? M é a tangente do ângulo θ. Isto é, m é a tangente de 60 graus. Aí vamos recordar também mais um pouquinho de trigonometria. Aquela famosa tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1. Seno de 30, 45 e 60. 1, 2, 3. Denominador sempre 2. Raiz de 1 é 1, raiz de 2, raiz de 3. Cosseno, mesma regra inversa. Isso aqui é 1, 2, 3, o cosseno é 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Então, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1 é 1. Então, nós temos seno de 30 graus e meio, 45 raiz de 2 sobre 2, de 60 raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, de 45 raiz de 2 sobre 2, de 60 meio. Como nós sabemos da definição de tangente, tangente é a razão entre o seno e o cosseno. Então, tangente de 60 graus vai ser raiz de 3 sobre 2, dividido por meio. Simplificou o 2 com 2, raiz de 3 sobre 1, raiz de 3. Então, o coeficiente angular tangente de 60 é raiz de 3. Então, a equação reduzida vai ser m, o coeficiente angular, que é raiz de 3, vezes x, mais o coeficiente linear, que é 5.